E aí galera, tudo beleza? Gente, sejam bem-vindos ao canal O McGuffin. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos estar dando continuidade nesse vídeo à nova série do canal sobre filmes que retratam a profissão do jornalista. E eu não poderia deixar de comentar o filme Cidadão Kane. Gente, Cidadão Kane é considerado por muitos críticos norte-americanos, ingleses e franceses, na verdade do mundo todo, como talvez um dos filmes mais importantes da história do cinema. Basicamente porque este filme, lançado em 1941 e dirigido pelo grande Orson Welles, tentou mesclar as inovações técnicas mostradas pelas vanguardas estéticas do cinema europeu, como o impressionismo francês, o expressionismo alemão, com seus contrastes entre luz e sombra, e o construtivismo soviético, com sua atenção dada à montagem e à edição, tal qual em filmes de Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, a necessidades e imperativos do cinema comercial norte-americano. Basicamente, o que Orson Welles fez foi pegar todas as inovações narrativas que as vanguardas europeias traziam e somar aquela vontade, a verve norte-americana dos estúdios hollywoodianos em contar histórias. E isso foi reunido nesta grande obra. O que é Cidadão Kane? Cidadão Kane é um filme que retrata a vida de um fictício magnata da mídia, Charles Foster Kane, dono de uma rede de jornais e rádios que basicamente controla grande parte da política e da economia norte-americanas. O filme basicamente serve como um veículo através do qual o Welles pode criticar o establishment jornalístico, mostrando o seu potencial positivo, mas também denunciando aquilo que ele vê como muito perigoso na sua atividade, que é basicamente a capacidade de destruir e construir reputações ao bel prazer dos donos dos veículos jornalísticos. Mas para falarmos de Cidadão Kane, precisamos falar tanto de Orson Welles quanto de Herman Mankiewicz, o co-roteirista da obra. Welles, no final dos anos 30, já era considerado uma celebridade nos Estados Unidos pela forma como ele havia revolucionado o teatro nova-iorquino. Ele era o líder do Mercury Theatre Project, um projeto inovador de teatro que basicamente foi responsável por fazer montagens diferentes de Macbeth e Júlio César, de William Shakespeare. Em Macbeth, Orson Welles usou e teve um elenco unicamente formado por atores e atrizes afrodescendentes, colocando a ação, ao invés da Escócia medieval, como ocorrendo no Haiti, pouco antes e depois da independência do país. E Júlio César, ele colocava a ação não mais nas ruas de Roma no fim da República, mas em um país que está prestes a ver a ascensão de um regime fascista. Além dessas montagens que causaram um grande impacto cultural nos Estados Unidos, o Welles também se tornaria famoso em 1938 por realizar a transmissão e adaptação da obra Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, na rádio CBS de Nova York. Ele resolveu adaptar a obra colocando-a como se ela fosse uma transmissão ao vivo de rádio-jornal. O problema é que muitos dos ouvintes, ao sintonizarem no programa, tinham perdido a advertência original de que aquele era apenas um programa de ficção e adaptação literária. Muitos acreditavam que aquilo era real, que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por marcianos. E isso gerou um pânico em diversas cidades da costa leste do país. Pessoas foram para as ruas gritando, desesperadas, e tentaram fugir de suas casas. O evento foi objeto de uma CPI por parte do governo norte-americano, e o Welles chegou, dessa forma, a ser conhecido nacionalmente. Logo, vários estúdios hollywoodianos estavam disputando para ver quem conseguiria assinar um contrato com Orson Welles. E ele acabou eventualmente assinando o contrato com a RKO, um dos estúdios mais famosos dos anos 30.
até porque a RKO tinha feito em 1938 o filme, hoje clássico, King Kong. Basicamente, o Wells assinou o contrato com o estúdio exigindo uma coisa: total controle criativo sobre qualquer filme que ele escolhesse fazer. Depois de alguns anos indo de uma ideia a outra, pensando em adaptar o livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, ou então Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, Wells decidiu, reunido com o roteirista Herman Mankiewicz, fazer um roteiro em que fosse abordada a vida de um magnata da mídia. Mankiewicz, em parte, defendia a ideia de contar essa história porque ele havia conhecido pessoalmente William Randolph Hearst, um dos maiores magnatas de mídia da história do planeta. Hearst, que começou fundando um jornal em São Francisco, por volta dos anos 30 já era dono de uma rede de jornais e outros meios de comunicação e era responsável por criar e destruir carreiras. Ele também se notabilizou por ter sido uma das principais vozes a articular apoio público e midiático aos esforços do governo americano em 1899 na sua tentativa de declarar uma guerra à Espanha. A Guerra Hispano-Americana aconteceu com total apoio dos veículos midiáticos de Hearst e, em decorrência disso, os Estados Unidos passaram a ocupar militarmente algumas das ex-colônias espanholas, como as Filipinas, e a intervir em outras, como Cuba. Bem, só que o roteiro de Mankiewicz e Wells não foca apenas em Hearst. Ele, na verdade, está falando sobre todos os homens capitães da indústria e da indústria midiática que eram personalidades maiores do que a própria vida, como Joseph Pulitzer, que no final do século XIX havia fundado o jornal New York World, e diversos outros, que, por diversas vias, tentavam intervir na política, na economia e nas artes, definindo, por exemplo, o que era e não era bom gosto. O filme também foi inovador em outro sentido, no sentido da fotografia. Como eu mencionei num dos vídeos da série sobre filme noir, a fotografia de Cidadão Kane visou ser contrastante. Dirigida por Greg Toland, o diretor de fotografia do filme, o interesse dele era realçar o contraste entre luz e sombra, com um estilo chiaro-escuro, que não era comum até então nos filmes hollywoodianos, quase sempre chapados em tons de cinza. Outro elemento inovador que reside no roteiro feito por Wells e Mankiewicz está no fato da história ser contada de forma não cronológica. A primeira sequência do filme, um micro spoiler da primeira cena, é a morte de Charles Foster Kane, já idoso, na sua grande mansão chamada de Xanadu, no estado da Califórnia. A partir disso, o filme é uma espécie de exercício de investigação jornalística. Um repórter é incumbido de investigar o que seria a última palavra que Charles Foster Kane disse no seu leito de morte. A palavra que ele emitiu foi Rosebud, botão de rosa. O problema é que ninguém sabia a que ele estava se referindo. Portanto, a trama é basicamente uma tentativa de um repórter em averiguar o que era Rosebud, afinal. E, nesse processo, conhecer a vida de Charles Foster Kane, seus sonhos, suas frustrações, suas angústias. E, portanto, o filme acabou sendo uma homenagem / comentário duplo ao jornalismo. Por um lado, uma denúncia do poder destrutivo e ameaçador das organizações de mídia representadas por Charles Foster Kane, e do outro, a percepção de que o jornalista nesse novo mundo midiático do século XX era o investigador por excelência. Portanto, é uma história de detetive, só que ao invés de termos um policial ou um detetive particular como responsável pelo caso, temos um repórter que tem de entrevistar suas fontes para tentar chegar à raiz do mistério. O que ou quem era Rosebud? Gente, o filme não foi um grande sucesso, ainda que não tenha sido necessariamente um fracasso, em grande medida pela campanha midiática conduzida por William Randolph Hearst, que ao saber que o filme estava sendo produzido,
moveu todos os seus recursos para prejudicar seu lançamento. Em grande medida foi por causa dessa campanha midiática de sabotagem que ele realizou que o filme não ganhou o Oscar de melhor filme em 1941. A carreira de Welles acabou sendo prejudicada também e a liberdade criativa que ele recebeu para realizar Cidadão Kane foi paulatinamente sendo reduzida nos anos seguintes, chegando ao ponto de ter inclusive dificuldade em ser contratado como diretor. Mas Welles acabaria eventualmente sendo reconhecido já nos anos 50 através de diversos críticos cinematográficos, em especial críticos franceses reunidos na revista Cahiers du Cinéma, como um dos maiores e mais importantes gênios da história do cinema. Os críticos de Cahiers du Cinéma achavam que Welles representava de maneira perfeita o ideal do diretor-autor, aquele que tem o seu filme, assim como um escritor no século XIX tinha o seu romance, aquela obra artística que ele controla plenamente e traduz nela elementos da sua própria subjetividade. Welles atualmente é considerado um dos mais, se não o mais importante diretor da história do cinema mundial, ainda que nos anos posteriores a Cidadão Kane a sua carreira tenha sido afetada. Uma carreira que não foi tão afetada pela campanha movida por William Randolph Hearst foi a do editor do filme, Robert Wise, escolhido a dedo por Orson Welles, que também tinha controle sobre a edição final da película. Robert Wise seria quase um assistente de Welles na confecção da obra, na condição de editor, e viria a ser diretor anos depois, fazendo filmes de diversos estilos, filmes noir como The Setup, em que ele basicamente usa o boxe como um instrumento para gerar suspense e questionar a corrupção da sociedade americana, ou filmes como O Segredo de Andrômeda, um marco na história da ficção científica dos anos 70. Mas Robert Wise é conhecido mundialmente por conta de 2 musicais que ele realizou, feitos com incrível tecnologia e uma maravilhosa paleta de cores. Amor Sublime Amor, ou West Side Story, de 1958, e A Noviça Rebelde, com Julie Christie, de 1965. Gente, então fica aqui a minha recomendação. É indispensável que vocês assistam Cidadão Kane, não só se vocês amam jornalismo, mas se vocês amam cinema e querem conhecer uma obra que impactou decisivamente a linguagem dos filmes, de 1941 até os dias de hoje. Então fica aqui mais essa dica para vocês e meu desejo de que vocês assinem o canal, apertem a sineta e deem um like. E fiquem de olho, gente, porque vem muito mais vídeo essa semana sobre filmes que retratam o jornalismo. E semana que vem já tem série nova no canal, Quentin Tarantino. Então fiquem de olho, acompanhem as novidades e assistam filmes. Gente, um grande abraço a todos e boa sessão para vocês.